Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu Central do Poder. Hoje nós recebemos aqui a psicanalista Rosaida Bonfim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu em estar aqui com vocês. Muito bem, nós vamos conversar sobre alguns assuntos como inclusão, a questão do autismo e outras vertentes da psicanálise nacional e mundial. Queria lhe perguntar nesse início, falando sobre inclusão, qual seria o conceito de inclusão? Marcelo, eu vou falar algo muito didático, pedagógico, na verdade, muito simples, algo fácil de compreender. O que é inclusão? Inclusão é você pegar pessoas de várias etnias, de várias classes sociais, pessoas com deficiências, da parte de gênero e conviver harmoniosamente com todos. Isso é inclusão. Promover espaços de debates e também espaços físicos para que todos possam, de maneira igualitária, conviver pacificamente. Pacificamente, exatamente. A senhora já trabalhou na Secretaria de Estado de Defesa dos... Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Trabalhei desde quando a secretaria foi criada, em 2011. Perfeito. No governo do Omar Aziz, da época. E aí essa secretaria surgiu para atender demandas diversas de todos os tipos de deficiências, né? Exatamente. Queria que a senhora falasse inicialmente um pouco sobre a sua experiência nessa pasta. Quando foi criada a secretaria, existiam apenas 2 secretarias no Brasil, de Estado, em São Paulo e no Piauí. E foi criada aqui a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência do Estado do Amazonas. Então, isso foi um ganho muito importante para o segmento da pessoa com deficiência. Por quê? Porque ali eles teriam representatividade, ali eles teriam projetos de leis, ali eles teriam aonde buscar e alguém que pudesse lutar por eles, né? Valorizando a sua vida, o seu trabalho, a sua cultura, enfim, trabalhar o ser humano como todo, especificamente a pessoa com deficiência. Então, nós construímos aquela secretaria. Logo que ela foi criada, buscamos nos aprimorar, fomos à Secretaria de São Paulo, fomos à ONU, né? Fomos criando políticas públicas para que fosse trabalhado, política de inclusão para as pessoas com deficiência. E nós trabalhamos, então, durante esses anos que a Secretaria existiu. A senhora poderia citar algo que hoje, em 2023, já é um ganho significativo de atendimento, de esforço de inclusão para essas pessoas com deficiência? Olha, eu acho que o maior ganho foi a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. O maior ganho para as pessoas com deficiência. Essa lei foi criada exclusivamente por pessoas que entendem da área da pessoa com deficiência, que entendem de inclusão, que entendem de acessibilidade, que têm sensibilidade para trabalhar nisso. Na Carta da ONU, tem assim, nada sobre nós sem nós. Então, isso foi usado na LBI. Nada foi decidido sem a participação das pessoas com deficiência. Isso foi o maior ganho, ao meu ver. Que aí tem a questão de propriedade de causa, né? Que eles já vivem essa situação e tem uma facilidade a mais de demandar dos órgãos públicos, políticas públicas que possam atendê-los e possa, na verdade, promover essa inclusão, né? Isso, embora a LBI seja linda, as leis, isso na realidade não acontece. Não acontece. Cada estado tem suas questões, suas PLs e aceitam ou não aceitam. E o que mais me sensibiliza é a inclusão da parte educacional, porque a gente pode falar de vários tipos de inclusão, mas aqui eu gostaria de deixar claro a inclusão da parte escolar, porque como sou da área de educação, é uma parte que eu gosto muito, porque a gente ouve falar muito sobre a inclusão nas escolas, mas a gente não sabe como isso é feito. Quer dizer, a sociedade não sabe, mas quem vive, quem convive com a pessoa com deficiência, sente isso na pele.
E esse processo de inclusão nas escolas, hoje é feito de forma mais natural, quando existe, nos estados que já tem um avanço nas suas leis, porque eu fico imaginando assim que a maioria dessas crianças, né, devem sofrer ainda um processo de bullying, acho que a informação é uma grande arma contra esse tipo de situação de bullying Como é que está essa adaptação dessas pessoas que precisam fazer esses processos de serem aceitas Olha, a educação, por lei, é para todos. É dever do Estado, para todos, né? Então, o que vivia-se muito mais forte anteriormente, nos anos passados, era a exclusão na escola, né? A escola dizia que não estava preparada, que não tinha professor. Isso ainda acontece, mas acontece um pouco menos. Ou faziam umas turmas separadas, né, para pessoas com deficiência? Dentro da escola não, seriam assim instituições, certo. Escolas adaptadas ou feitas para pessoas com deficiência, como algumas instituições que a gente conhece, a PAI, a Pestalozzi, dentre outros, que só aceitavam pessoas com deficiência. Aí veio a inclusão, a pessoa com deficiência precisa estar inserido na escola. E aí a gente fala de duas coisas, inserção e inclusão, que é diferente. A inserção é você colocar, você fazer a matrícula espaço, né? No espaço, você matricular seu filho, ele está inserido ali naquela escola. Agora, a inclusão é o quê? A escola está preparada para receber aquela pessoa com deficiência de forma digna, de forma que ele possa ter todos os ganhos que todos os alunos, todas as pessoas que estão ali com deficiência ou sem deficiência, vivem e experimentam ali no ambiente escolar. E a gente pode falar que os nossos profissionais estão... hoje no Brasil, a realidade do Brasil é pelo menos intermediária no sentido de preparação para ser promotores dessa inclusão dentro de sala? Você está falando dos professores? Dos professores. Olha, na época, eu posso falar por mim, na época que eu fiz a faculdade de pedagogia, pouco se falou durante o meu curso de pedagogia sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência. O que eu aprendi? Eu aprendi dentro da escola, né? Onde você tem um professor para 30 alunos, desses 30 alunos nós temos alguns que são usuários de cadeira de roda, alguns que são autistas, outros tipos de deficiência, TDAH, transtorno de déficit de atenção, enfim, outras deficiências que estão ali com aquela professora, e aquela professora tem que desenvolver métodos, desenvolver formas de ensinar para que aquela criança ou aquela pessoa com deficiência aprenda. Um exemplo de inclusão, para a gente entender aqui sobre inclusão e inserção. Uma pessoa cega vai prestar vestibular. Ele se inscreveu, ele está inserido ali, ele vai prestar vestibular. Ele tem que fazer a mesma prova que todos, igualmente? É inclusão isso? Você sentar na cadeira e te darem uma prova para você fazer, sendo cego? Não. Aí entra o Braille. Tem que ter uma sala apropriada. Se ele sabe Braille, a prova dele vai ter que ser em Braille. Se ele não sabe Braille, ele tem que ter alguém do lado dele naquela sala que leia para ele, que escreva para ele. Isso é inclusão. Ele pode ou não passar no vestibular, como qualquer outro que esteja prestando. Isso já é de praxe nos concursos? Sim, já é de praxe. Sim, já é de praxe. A lei garante isso, né? Então há um avanço aí nesse sentido. Um avanço muito grande, né? O que nós temos aqui também para cegos, né? Para cegos é audiodescrição. Você vê na internet, no Instagram, embaixo daquela figura, alguém falando, um rapaz com terno preto, com cabelo grisalho, que é a audiodescrição. E em cinemas tem a closed caption, né, que tem na televisão. E aqui em Manaus, no Teatro Amazonas, ele foi o primeiro teatro a ter audiodescrição. A pessoa vai lá, pega aquele fonezinho, né, e alguém está falando o que está acontecendo ali, vai descrevendo o que está acontecendo. Excelente. Então, há técnicas, né, e há a forma de incluir as pessoas.
A gente falou das demandas, a gente falou dos profissionais, mas a sociedade e os familiares hoje em si, eles já há um certo entendimento a respeito de muitos preconceitos que antigamente eram mais comuns. Como é que a senhora vê hoje, como é que as famílias estão lidando com essas dificuldades? Olha, o preconceito, ele começa na família, né? Pela experiência que a gente vê. Quando nasce uma criança com deficiência, geralmente, Marcelo, quando num casamento, numa família, nasce uma criança com deficiência, o homem abandona a esposa e o filho. Isso 90%, isso é chocante, mas é real. Quem luta com aquela criança, quem carrega aquela criança no colo, quem leva ela para as instituições é a mãe. Às vezes de ônibus, às vezes de uma forma no sol quente, mas é aquela mulher, ela não desiste. Geralmente o homem desiste. Então a gente já começa com esse preconceito. Eu não sei, não posso te dizer o que passa na cabeça de um pai que abandona uma família com essa condição. Mas isso é muito forte, muito real e muito triste, né? Então, aquela pessoa, ela abre mão, a mãe abre mão da vida dela profissional, da vida dela pessoal, para se dedicar àquela criança com deficiência. E aí, quem é que enxerga isso? Quem é que dá apoio a essa mãe, a essa criança? O Estado dá muito pouco. São as instituições que são criadas que trabalham em prol da pessoa com deficiência. É um braço do governo, por isso temos as instituições, elas participam de processos de edital para arrecadar, para buscar fundos, para concorrer, porque elas são instituições sem fins lucrativos, para trabalhar, para fazer projetos, para buscar profissionais, para trabalhar com essas pessoas com deficiência. É importante a gente falar sobre isso, porque eu estava conversando esses dias com a minha mãe e ela citando que está cada vez mais fácil de nós conhecermos alguém que conheça alguém que tenha um filho autista ou com TDAH. E, na maioria das vezes, essas pessoas têm uma certa condição de vida que pode permitir que o seu filho tenha acesso a profissionais que possam ajudar a desenvolver intelectualmente também. Mas a grande maioria é de um público que, às vezes, não tem esse acesso e fica dependente dessas políticas públicas, né? A grande maioria. A grande maioria. E assim, a gente ouve muito falar, nossa, antes ninguém se ouvia falar tanto em TDAH, não se ouvia falar tanto em autismo. O que está acontecendo? Na verdade, hoje nós temos profissionais capacitados para diagnosticar as crianças já ainda pequenos, né, as pessoas ainda pequenos, e quando esse diagnóstico é feito, quanto mais cedo é feito esse diagnóstico por profissionais competentes e capacitados, mais chance aquela criança tem de desenvolver suas habilidades, né? Então eu tenho um diagnóstico, eu consigo um diagnóstico e eu vou procurar trabalhar as potencialidades daquela criança. Tem pessoas, adultos, que vão descobrir que tem um transtorno de déficit de atenção, já adultos. Outras pessoas descobrem que são autistas, já adultos. E aí a gente entende que isso não impede ninguém de estar no mercado de trabalho, porque as pessoas conseguem desenvolver um método para dar resultados, né? Outras não, quando a gente já fala em acessibilidade, o mercado de trabalho o mundo precisa ser acessível para dar condição a essa pessoa com deficiência de estar de igual, né? De ter a inclusão real, mas a inclusão está ligada com a acessibilidade. Vamos supor, você é um usuário de cadeira de roda, passou num processo de emprego, né? E aí você foi chamado no seu primeiro dia de trabalho. Você chega com seu carro, porque tem carro adaptado, vamos supor que você tem um carro, você é usuário de cadeira de roda. Chega naquela empresa, não tem onde estacionar seu carro, porque a vaga para um carro adaptado tem que ser uma vaga mais larga, né?
E aí, ou chega lá, tem alguém que botou o carro na vaga da pessoa com deficiência. E aí, onde que ele vai parar? Como que ele vai sair? E ele sai, consegue, enfim, alguém chegou. Não tem rampa, tem escadas. Eu já fui em órgão público, quando eu trabalhava na secretaria, e aí e o órgão público era a escada, tu tinha que subir para ser atendido. E então, como que faz para uma pessoa com deficiência ser atendido naquele órgão público? Aí o rapaz do órgão público falou assim, eu desço e boto ele nas costas e subo. Aí você fala, onde que está a dignidade? Você gostaria de chegar no local e ser carregado nas costas? A principal coisa pela que eles lutam é por independência, autonomia, né? Porque muitas vezes eles passam a vida inteira dependendo de terceiros. Exatamente. E se você se preocupar em ter essa acessibilidade, em construir acessibilidade, as pessoas vão ter liberdade para ir e vir, que é direito de todos. É direito de todos, inclusive é nosso dever aqui no Central do Poder trazer informação para você, porque a informação, conhecimento é poder, né? E eu queria abordar com a senhora um tema sobre a questão do autismo. Nós estamos na semana que se comemorou o Dia Mundial do Autismo e eu gostaria que a senhora nos ajudasse a popularizar essas informações para quem está nos assistindo através das nossas plataformas. O que é o autismo? Ele tem alguns graus, os níveis. Me fale um pouco sobre o autismo em si. Olha, o que acontece, né? Nós temos que acabar com o capacitismo. O capacitismo é o que nós achamos, as pessoas que não têm deficiência, acham que as pessoas que têm deficiência intelectual ou mental ou uma deficiência física, ela não tem capacidade de estar inserida em qualquer área, no mercado de trabalho, ou no ambiente social, ou no ambiente cultural. Então, realmente a falta de informação. Nós sim devemos estar preparados para receber essas pessoas. Um exemplo, eu fui uma época na escola técnica aqui no Amazonas e tinha um rapaz, fui lá visitar o professor Dalmi, que é um professor na escola técnica que trabalha nessa área de inclusão da pessoa com deficiência. É um senhor também, um professor muito inteligente que tem deficiência. Então, a pessoa que tem deficiência, ela tem a sensibilidade de entender o outro, ou a pessoa que convive, ou que tem uma pessoa na sua família com deficiência, ela entende a necessidade. Se você não entende, se você não convive assim, você não tem essa sensibilidade, você é um engenheiro que nunca teve ninguém na sua família que tem alguma deficiência, você não vai construir um prédio acessível. Você vai botar um piso derrapante, você vai botar escadas onde as pessoas não conseguem. Então, a gente vê a acessibilidade das pessoas. Então, lá tinha um rapaz autista trabalhando. E aí, o que era? Já conhecendo os costumes dele, ele tinha um ambiente dele e ele tinha que ter uma caixinha de leite ali, onde ele tomava aquela caixinha de leite. Então, o que é isso? Eu, como empregador, tenho que respeitar e tenho que entender a forma que aquela pessoa trabalha, o que gera um alívio nele, né? Um autocontrole, um controle, que eles precisam de alguma coisa para se sentir seguros, né? Perfeito. Então, essa é a questão. Então, dependendo do grau 1, grau 2, a gente tem que entender a forma como funciona a cabeça de cada um. Cada indivíduo é uma realidade. Cada indivíduo é uma realidade. Tem autista que não falam, não verbal, que nunca conseguiram falar. Tem autista que fala muito bem. Tem autista que não olha nos olhos, tem autista que olha nos olhos. Né? Tem autista que se comunica muito bem. Tem os que conseguem ter contato físico, outros não têm. Então, é o individual, né? É especificidade. É você ter a sensibilidade de saber com quem você está lidando. E no caso de pais que de repente identificaram algumas dessas características nos seus filhos, elas têm que procurar que tipo de profissional? Olha, para mim, ao meu ver, o primeiro profissional é o pediatra. Se você detectou cedo que seu filho, o desenvolvimento dele está um pouco diferenciado das outras crianças da idade que ele convive, procure um pediatra.
O pediatra vai saber avaliar ali e ele vai, dependendo da avaliação dele, ele vai indicar, direcionar um neurologista, um psiquiatra, vai para fono, o psicólogo, o psicanalista, enfim, o profissional que precisa, né? O TO, vários profissionais que, se você levar seu filho a fazer essas atividades, buscando isso, ele vai desenvolver de uma forma muito melhor do que aquele que não tem essa possibilidade. Eu acho importante a gente citar também que a família precisa estar bem equilibrada também psicologicamente para também promover um ambiente seguro e propício para aquele tipo de tratamento que seu filho, né? Então, assim, psicólogos, psicanalistas são muito importantes até para os pais também, né? Ah, sim, sim. Aí eu pergunto, depois da CEPED, eu trabalhei num instituto social. E lá nesse instituto social que trabalhava também para pessoa com deficiência, que é uma área que eu amo, que eu aprendi a amar, embora eu não tenha ninguém muito próximo de mim, eu tenho amigos com deficiência, nós tínhamos um projeto muito lindo chamado Cuidando de Quem Cuida. Porque a mãe se dedica, o pai se dedica, ou a avó, às vezes a mãe, o pai abandona, é a avó que fica, uma madrinha, e aquela dedicação é tão exclusiva àquela pessoa com deficiência, que, como eu falei anteriormente, né, abdica do seu próprio eu, do seu próprio existir, da sua profissão, e aí quem vai cuidar dessa pessoa? Perfeito. Essa pessoa precisa de cuidado, essa pessoa precisa ser ouvida, essa pessoa precisa ser abraçada, ela precisa ser aceita. Então, é necessário, sim, um trabalho na família toda. Perfeito. A senhora tem um trabalho também com mulheres, né? Sim. Que se chama Mentoria do Lar. Exatamente. Queria que a senhora me informasse o que seria a Mentoria do Lar. Olha, eu gosto de gente, né? Essa é a minha energia, o que me dá energia, o que me dá alegria, é estar convivendo, é estar conhecendo, é estar conversando. Então, trabalho, falei aqui para vocês da pessoa com deficiência, e a Mentoria do Lar, que é um ministério independente, interministerial, porque não faz parte de nenhuma igreja, mas é um trabalho que eu trabalho com mulheres cristãs, que aqui no Brasil, a minha líder é a Edilene Menezes, que fez um trabalho lindo com a pessoa que criou, né, a Mentoria do Lar, lá em Dallas, uma americana, uma missionária. E esse trabalho está tomando conta do planeta, das mulheres. É um resgate ao feminino, é um resgate de saber qual é o meu papel, para que eu nasci, qual a minha importância na minha família, né? Qual o papel que eu tenho de importância na minha família, na sociedade, na criação dos meus filhos, no convívio com meu marido, no convívio com as pessoas que estão ao meu lado, de eu saber qual a importância de receber alguém no meu lar, de fazer um alimento, de preparar um alimento, de conversar com a pessoa, de olhar olho no olho, de cuidar da minha aparência física. É isso, a Mentoria do Lar, ela abrange isso, né? De saber a importância espiritual, como é que eu posso falar, a importância espiritual do meu papel enquanto mulher. Do posicionamento como mulher dentro do dentro do lar e da sociedade. Porque existem papéis, né? Eu sou a esposa e tenho meu marido, e tenho os meus filhos, e tenho os meus netos, e tenho meus amigos, e tenho meus líderes que eu tenho que honrar, e tem, enfim, tem uma sociedade. E lá no meu lar é onde eu formo o coração dessa pessoa que vai crescer, que são meus filhos, e vão se tornar pessoas profissionais no futuro, líderes, né? Agente de transformação. E tudo começa dentro de casa. E aí a senhora falou uma palavra que de repente combate o feminismo, é a valorização do feminino. Do feminino, né? Exato. E de acordo com a Bíblia. É isso? Exatamente, porque como é um trabalho cristão, para mulheres cristãs, é um trabalho baseado na Bíblia. Quem faz a Mentoria do Lar é quem acredita na palavra de Deus, né?
E tudo baseado nela, o ensinamento dela, né? Ah, mas que cafonice, Rosaida, no mundo de feminismo, onde mulheres não precisam mais de homens, onde mulheres não precisam de homens para viver, mulheres não precisam de homens para gerar filhos, mulheres não precisam de homens para nada, você vem me falar de feminino? Falo, eu estou indo de encontro a essa onda que está tirando o meu papel de escolher ser quem eu sou, quem eu nasci para ser. Eu nasci para ser essa mulher. Deus me fez assim. E eu não vou perder essa essência. E eu vou levar essa essência a outras mulheres mais novas. É importante citar que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Mais nesse sentido, né? De a mulher preparar um ambiente propício para seu esposo, para seus filhos crescerem com saúde emocional e física. E para ela mesma. E para ela mesma, principalmente. Exatamente. Pensar só no Quando às vezes, mas a gente vê as pessoas já rindo dessa passagem que a mulher edifica seu lar. Para edificar alguma coisa, você precisa de inteligência. Competência, né? Competência, força. A mulher precisa ter isso. A mulher, ela não é frágil, ela é frágil fisicamente, o homem é mais forte. Mas a mulher, ela é dotada de uma sabedoria a mais, por isso ela faz o marido crescer, ou ela, na história do mundo, a gente vê mulheres que derrubaram impérios. Porque a mulher tem essa sabedoria, Deus fez ela assim. Né? O homem é prático, o homem é força, o homem é luta, a mulher é resistência. A mulher é mais sábia. Exatamente isso. Foi assim que Deus fez. Mais sábia. Mas os homens não precisam saber disso. Né? A maioria dos homens, para não se sentirem... Eu vou lhe contar um segredo. A minha esposa, ela fez esse curso com a senhora. Na última turma agora, 506, né? Isso. E quando ela chegava em casa, a gente passava assim 1 hora, 1 hora e meia conversando sobre o que ela aprendeu com vocês no curso. Hoje eu sou um homem mais feliz e seguro pela carga espiritual e de conhecimento que ela adquiriu no Mentoria do Lar. E eu fiquei muito feliz assim, com os resultados. Na prática, né, o nosso dia a dia mudou. Foi como se fosse um girar de chave na nossa relação pessoal, na nossa relação com a nossa casa, com o nosso filho. Então, assim, eu super indico para quem está assistindo aí, você que é homem, investir na sua esposa. Eu não sei quando vai abrir novas turmas, eu quero até lhe perguntar isso agora. Como é que faz para quem está assistindo, quer inscrever a sua esposa ou quer se inscrever? Quando terão novas turmas? Tem valor de inscrição? Como é que funciona essa dinâmica? Olha, Marcelo, a nossa turma foi uma turma especial. Então, a nossa turma eu não posso usar ela como exemplo. Mas mulheres que têm interesse em fazer o curso da Mentoria do Lar, elas entram em contato no Instagram da Mentoria do Lar, por Edilene Menezes. Lá tem o link da bio, ela entra lá e ela já vai dizer que ela quer se inscrever, qual o horário que ela pode, se é de tarde, se é de noite, se é sábado. E aí ela vai ter toda a informação lá. Muito bem. Você que está assistindo a gente também está aí todas as informações na tela que você precisa para acessar essas mulheres que estão se levantando, sendo sal e luz nessa terra, no meio de um cenário, de repente, até desfavorável. Elas estão entrando na contramão do que o mundo oferece e eu super indico para você e para sua esposa que vocês possam acessar esses conhecimentos. Quero lhe agradecer a sua presença, a senhora ter aceitado o nosso convite de vir aqui conversar sobre diversos assuntos muito importantes. Seja sempre bem-vinda no Central do Poder. E eu quero deixar agora o espaço para que a senhora fale direto para o nosso público, o que a senhora desejar, deixar aí de recado para quem está nos assistindo. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi uma honra estar aqui conversando com você. Estou me sentindo na sala da minha casa. Ótimo. Estou me sentindo muito bem com você e com toda a sua equipe. Muito obrigado.
pelo carinho. A gente tem, sim, várias coisas para conversar. Outro dia eu volto para a gente tomar um chazinho e botar o papo em dia. Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem alguma informação a mais, nos procure. Nós vamos ter todo o prazer em responder, né? Se a gente não souber, a gente procura a informação, mas a gente não vai deixar você na mão. Muito obrigada. A senhora é a psicanalista Rosaida Bonfim, mas também é pastora da Assembleia de Deus, ali da Demax Teixeira, juntamente com os pastores presidentes, Misael Melo e a pastora Naime. Faço também um convite para, de repente, alguém ir lá, conhecê-la pessoalmente, fazer parte de um culto. Exatamente. Nós temos esse lado espiritual, que é o mais importante, porque quando eu estou bem, nós somos formadas, né, de corpo, alma e espírito. Quando eu estou bem espiritualmente, eu estou bem emocionalmente, eu estou bem fisicamente. Então, como o principal na minha vida é o meu lado espiritual, eu convido vocês a fazerem parte dessa família que nós convivemos na Demax Teixeira, que é a Assembleia de Deus Max Teixeira, ali na Cidade Nova, uma igreja pequena, mas uma igreja acolhedora. Nós temos pastores maravilhosos, membros maravilhosos, nós temos atividades com mulheres, tem atividade com homens, com jovens, enfim, nós fazemos um trabalho integral com a família. E o mais importante lá é que nós sabemos a importância da união da família neste planeta, neste mundo que nós estamos vivendo. Vá lá nos visitar, você vai ser muito bem recebido, eu garanto vocês. Muito bem. O nosso Central do Poder de hoje fica por aqui. Eu te peço que curta, comente, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você ama, porque informação, eu repito, informação é poder. Que você possa ser abençoado por Deus e nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá.